Começa agora o nosso Bom Dia Alegria. Sucessos, saudade, lançamentos musicais, orientação e ajuda no trânsito, esportes, resultados de jogos e classificação do seu time. Opa, como é que você tá? Tá tudo bem contigo? Tudo bem com a sua família? Meu muito obrigado. Tô chegando para ficar com vocês até logo mais, às 9 da manhã. Eu sou Ellison Franklin. Obrigado a você que tá chegando aí. Olha, queridos, obrigado, hein? Muito obrigado mesmo, porque mais uma programação no ar levando até o seu coração a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, vamos movimentar aí ao todo o pessoal, né? As rádios, as emissoras que estão conosco a partir de agora. Hoje temos um convidado muito especial e eu não vou muito conversar hoje. Hoje eu vou conversar menos e vou aproveitar bastante o nosso convidado. A partir de agora, vamos embora, produção. 5 segundos. Entrando em cadeia nacional de comunicação para mais uma transmissão do comunicador Ellison Franklin. Muito bem, hoje é 2 de abril de 2022. Queridos, muito obrigado. Tudo de bom para você na sua casa, no seu trabalho. Na verdade, já começou o nosso Bom Dia Alegria, né? Já está no ar e hoje eu estou recebendo um convidado ilustre aqui na nossa participação de hoje. Antes de anunciar o nosso convidado, você que está aí nas redes sociais, você que está no Facebook ao vivo conosco, deixa eu lembrar, eu quero agradecer meu amigo, agradecer esse cara que é sensacional, um jornalista, quero agradecer o meu amigo João Pimentel, um jornalista brilhante, ele que já trabalhou na TV Globo, já trabalhou na TV Record, recentemente na CNI. Olha, ele é um cara sensacional. E hoje ele nos apresentou o Arthur que ele vai conversar conosco. Só para você lembrar, o Arthur é professor, ele também, Arthur Mesquita, ele é o coordenador do projeto Caminhões da Tecnologia. Ele vai conversar e vai falar conosco. E eu já quero, sem muita conversa, cumprimentar o nosso convidado Arthur. Arthur, bom dia. Bom dia a todos. Agradeço aí o convite da Rádio Guará para esclarecer um pouco mais sobre esse projeto, que é um projeto que está acontecendo em parceria com o governo do Distrito Federal, especialmente com a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do DF, a FAPDF. É um projeto muito inovador, porque traz o conhecimento de robótica e programação para os alunos das escolas de ensino médio e de ensino fundamental, escolas públicas. Isso é importante ressaltar, né? É um projeto do governo do Distrito Federal, mas foi encabeçado, assim, está sendo executado por uma rede de professores, que é a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação, a gente chama de RBCIP, pela sigla. É um projeto em que nós apresentamos o projeto científico à Fundação ano passado, e aí conseguimos mostrar que nós tínhamos a habilidade necessária para conduzir. Então nós vamos conversar bastante sobre esse projeto, que é muito legal. Ô Arthur, desde já eu falei no início aqui da nossa programação desta parceria do meu amigo João Pimentel, um cara sensacional, inclusive está acompanhando a gente. Ele, por compromissos aí particulares, não foi possível, mas ele vai estar conosco.
ele será um dos mediadores aqui dos nossos debates, das nossas conversas, que não para por aqui. Ele também será um dos apresentadores que estará conosco aqui na bancada, sempre quando nós estivermos em alguma rádio, para entrevistá-lo, entrevistar você e também os convidados, justamente para falar. Agora, eu gostaria de os ouvintes que daqui a pouco vão poder participar. Esse projeto, ele começou quando? Daqui a pouco a gente fala muito mais. Mas só para eu queria que você falasse mais um pouquinho desse projeto e que estendesse um pouquinho mais, só para os ouvintes das capitais, o pessoal da Ceilândia, do Guará, né? Porque eu sei que daqui a pouco vai surgir bastante perguntas e eu percebo você muito jovem e muito bom, porque é uma parceria com o governo do Distrito Federal. Não é um projeto só. Ele tem uma participação do governo do Distrito Federal. Isso é muito importante, né, Arthur? Exatamente. Esse é um projeto que ele começou exatamente no início do ano. A gente teve um mês de preparação, então a gente foi até as escolas conversar com os diretores no início das férias escolares, né? E no dia 28 de fevereiro, o projeto começou, dia 28 de janeiro, o projeto começou a ir nas escolas. Então nós já visitamos a grande parte das regiões administrativas aqui do Distrito Federal, fomos em Sobradinho, Planaltina, Recanto das Emas, visitando as escolas, mostrando para os jovens e para os adolescentes, no geral, né, para crianças e jovens no geral, como funciona uma impressora 3D, como funciona um robô, como você faz para programar esse robô. Então nós realizamos oficinas ao longo de todo o mês de fevereiro, mostrando toda essa potencialidade das novas tecnologias. E aí, de fato, a gente foi coletando as inscrições, foi mostrando para as escolas como era importante esse projeto para o desenvolvimento da carreira do jovem, principalmente para os alunos de 16 a 18 anos que logo mais estão no mercado de trabalho ou já estão no mercado de trabalho. Então você ter essa familiaridade com as novas tecnologias é muito importante. Então a gente começou, de fato, a dar as aulas dia 1º de março, porque inicialmente a gente coleta os interessados, as inscrições nós fazemos, e dia 1º de março nós completamos um mês agora, com mais de 500 alunos formados e mais de 4.700 inscritos. É muita gente, né? E nós estamos na próxima semana, já em 3 escolas também, né? A gente fica durante uma semana nas escolas, né? Então a gente primeiro faz as inscrições e vai nas escolas públicas e fica com um caminhão lá dentro, é um caminhão. Então o caminhão ele tem toda a infraestrutura de sala. Ele, na verdade, qual é das secretarias que está envolvido nesse projeto? Como você falou, governo do Distrito Federal, é bom a gente falar também especificamente da secretaria que está envolvida nesse projeto, né, Arthur? Exatamente. Esse é um projeto que foi demandado especificamente e foi construído pela Secretaria de Tecnologia do Distrito Federal, né? Ele foi concebido na gestão do anterior secretário que saiu ontem, né, em razão dessas questões políticas, né, o secretário Gilvan Máximo, né? Então, toda a equipe da Secretaria de Tecnologia está apoiando demais esse projeto. Eles são realmente os idealizadores do projeto e a gente, como executor, só tem a agradecer ao apoio que é dado pela Secretaria. A Antônia, ela está ouvindo a gente no Guará 2 e ela faz uma pergunta, parabenizando aqui a você, Arthur, e faz menção também ao João Pimentel, jornalista, que faz falta bastante. E ela diz assim: João, volta para a TV. Não, ele até... Isso é bom a gente ter essa lembrança, né? Porque ele que foi apresentador por muito tempo no DF Record aqui de Brasília, as pessoas têm esse carinho. E a Antônia está dizendo assim: Arthur, o projeto Caminhão da robótica já atendeu quantas pessoas até o momento no DF, já que você disse agora há pouco, só tem um mês? Exatamente. Mandar um abraço pro João, né? O João é um parceiraço nosso, ele tá com a gente não só no projeto Caminhões da Tecnologia, mas outros projetos educacionais, que é o nosso ramo forte, já que nós somos professores, né? Para falar para ouvinte, a gente já atendeu mais de 500 jovens em um mês. Peraí. Vamos repetir a pergunta. A Antônia está perguntando o seguinte:
quantas pessoas que já foram atendidas? No total. No total. No total. Mais de 4.700. Isso em um mês de existência do projeto. Um mês de existência. Mais de 4.700. A gente já conversou com mais de 4.700 jovens sobre esse projeto. E aí a gente tem um percurso, um caminho, que é o seguinte: o aluno ele tem que assistir 20 horas aula de robótica, Franklin. 20 horas. E é muita coisa. Então, esses alunos que completaram foram na ordem de mais de 500 alunos em um mês que fizeram o curso, se dedicaram. E aí a gente tem o planejamento de atender a todos esses 4.700. Mas de uma forma ou de outra, o projeto ele já alcançou esse número muito importante de mais de 4.700 alunos que se envolveram. É interessante a gente gostaria até de saber de você, Arthur, qual a classe assim, que está sendo mais alcançada? Isso num mês, e você coloca esse número aí, falar para você, daqui 6 meses, olha, vai ter que se estender para outras capitais, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Exatamente, é um projeto grande. Nosso público que é focado nessa classe de mais baixa renda que não tem condição de fazer um curso de robótica, ou um curso de programação, ou um curso de web design, marketing digital, que tudo isso a gente oferece não no caminhão presencial, mas a gente oferece cursos online gratuitos. É importante a gente colocar aqui, porque daqui a pouco os ouvintes vão querer saber. Isso gratuito. Quer dizer que o caminhão chega, instala lá na localidade da cidade, faz a divulgação e os alunos, eles têm a oportunidade de fazer a aula presencial. Exatamente. O pessoal fica imaginando, como assim um caminhão? Nós vamos exatamente para dentro da escola do aluno que se inscreveu. Dentro. A gente tem uma parceria com os diretores. Os diretores abrem o estacionamento ali onde ficam os carros dos professores. O nosso caminhão chega e ele é um caminhão diferente do que vocês podem imaginar. É um caminhão que se abre. Ele abre e vira uma sala de aula. O pessoal fica pensando, nossa, mas parece um daqueles robôs de filme Transformers, né? Que ele abre e fica com uma sala de aula pronta, com televisão, com um quadro, com acessórios para fazer um robozinho ali dentro. Enfim, aí o aluno ele não precisa se deslocar para longe da sua comunidade. Ele já está ali próximo à escola, ele vai lá e assiste a aula no período que é determinado. Muito bem, estamos conversando, você que ligou o seu rádio agora, aqui na Rádio Guará FM 98.1, você que está acompanhando a gente pelo site ou pelo aplicativo e pelo Facebook, estamos tendo a honra, o programa Bom Dia Alegria está tendo a honra de receber com carinho esse... Cara, fala muito bem, né? Nós estamos recebendo aqui o Arthur, ele que é professor, né? É professor Arthur Mesquita, ele que é coordenador do projeto Caminhões da Tecnologia. E ele vai, claro, conversar mais conosco aqui. Arthur, eu gostaria de saber também de você quais são os objetivos do projeto. Joia. Esse é É importante a gente saber. Exatamente. O objetivo desse projeto, ele tem um cunho científico, viu, Franklin? É porque funciona da seguinte maneira. Nós vamos levar o ensino da robótica e da programação, da informática, para os alunos de baixa renda. E depois a gente vai acompanhar esses alunos por mais um ano para a gente saber se o ensino relacionado a essas novas tecnologias conseguiu levar esse aluno, esse jovem de 16 a 18 anos, para um mercado de trabalho mais fácil, mais tranquilo para ele, assim, que ele tenha ferramentas para chegar num local de trabalho e falar assim, olha, eu sei um pouco de programação, eu posso ajudá-los a fazer uma programação ali num Excel, numa planilha de dados, eu posso auxiliar a empresa no marketing digital, que também é um dos nossos focos lá no curso online. E esse é o nosso objetivo, é formar o jovem da classe carente do Distrito Federal que esteja incluído nas escolas públicas, nos centros de ensino médio ou de centro de ensino fundamental. E aí a gente treina esse aluno e acompanha ele durante um ano para saber se realmente, de fato, esse ensinamento
de novas programações, melhorou a condição dele de entrar no mercado de trabalho. Então é importante que esse não é um projeto vazio, né, só para dar aula e ir embora. Não, a gente quer acompanhar o jovem ao longo dessa trajetória dele para saber se realmente essas ferramentas que a gente ensinou a ele conseguiu diferenciar ele no mercado de trabalho de certa maneira. Queria que você mandasse um abraço antes, Antônia. O João tá mandando outro abraço aí para você. Eu gostaria que você mandasse aqui um forte abraço para o nosso diretor Jean Pablo. Ele está acompanhando a nossa programação, está acompanhando aqui o nosso bate-papo, que é importante, né? A gente, em todas as emissoras, a gente sempre faz esse agradecimento e essa liberdade que os diretores têm, já que a Rádio Guará, Arthur, é uma rádio que, de fato, traz para a sociedade esses esclarecimentos, né, que faz essas utilidades, informações, porque às vezes o ouvinte que está ouvindo a gente, por exemplo, você falou agora há pouco, hoje o custo, cada dia vai aumentando as coisas, está tudo caro. E principalmente uma família de baixa renda, não tem ali 3 jovens, né, em casa, desempregado, e a mãe trabalhando, o pai trabalhando. Então eles não têm condição de formar esses jovens na tecnologia porque é muito caro. E você vem e traz para a gente, através da Rádio Guará FM, essa informação dessa nova tecnologia e desse caminhão que traz o aprendizado para o aluno que faz a inscrição de graça. Isso é muito importante para todos nós. Porque hoje está difícil geralmente, você vê as pessoas falando, fazendo uma divulgação, você logo se pergunta, mas é quanto? Vai pagar quanto? Entendeu? E você chega aqui para fazer essa divulgação e falar que é um trabalho de graça. Isso é tão importante para a gente. Estou falando assim com sinceridade. É muito importante mesmo. Manda um abraço aí pro diretor por ter aberto esse espaço pra gente, diretor Jean. E para falar para toda a comunidade que os jovens hoje estão muito ansiosos, né? Ansiosos assim e agora? O que eu vou fazer? Toda essa questão da pandemia trouxe assim um sentimento tão negativo na vida das pessoas, principalmente dos jovens que ficaram sem assistir às aulas. E é muito importante falar para todos que o caminhão da tecnologia são aulas presenciais. E é importante também falar para os pais que essas aulas, elas acontecem na escola do aluno. Na escola do aluno. Ele não precisa ir a qualquer outro lugar que não aquele que ele é familiar, né? Então, é importante que os pais, caso queiram realmente que os seus filhos entrem no caminhão, é só ligar lá na direção da escola e cobrar. E aí, quando é que o caminhão da tecnologia vai aí? Opa, peraí, quer dizer que o aluno, ele pode fazer ou seja, ele pode intermediar. Pode intermediar, com certeza. Ele é totalmente incentivado. A gente não quer o aluno fora desse processo. Muitos alunos seguem a gente lá nos canais de tecnologia de comunicação, Instagram, Facebook, né? Inclusive já deixo compartilhado aqui, quem quiser acessar e ver as fotos do projeto, ocorrendo agora, que a gente faz as postagens todos os dias, é entrar lá no Instagram, Caminhões da Tecnologia, vai aparecer lá. A gente já está quase em um mês, a gente está com quase 1000 seguidores ali. Você vai ver as crianças sorrindo ali, vendo a montagem de um robô, fazendo a programação. Eles ficam muito contentes em ver que isso não é um mistério, entendeu? Assim, você vê aquilo ali e você desenvolve outras habilidades. A gente fala assim de montagem de robô, aí os pais os ouvintes aí, como a Antônia, tá nos escutando, fala: nossa, mas como é que ele vai utilizar isso para o futuro robô? Não, é porque é o seguinte, quando você faz isso, você trabalha o raciocínio lógico do aluno. Tem questões relacionadas ali à física, que são coisas muito difíceis quando ele está ali na sala de aula, vendo o professor falando sobre aquelas formas de velocidade. E aí quando ele vê na prática funcionando como se funciona um robô, quais são as lógicas que estão relacionadas aos componentes, ele consegue melhorar os ensinamentos deles de matemática, de física, enfim. Na verdade, o que a gente busca, viu, Franklin, e demais ouvintes, é fazer com que o aluno ele tenha uma melhora do seu raciocínio e fique
e essas correntes sobre a tecnologia se quebrem de certa maneira. Então não tem nada de muito, um robô, não tem essas coisas. A gente quer facilitar o aluno e quer melhorar o conteúdo dele, né? Muito bem. Eu acredito que... Eu tô achando você muito à vontade, Arthur. Tô achando você bastante à vontade. Isso é importante, trazer esse esclarecimento para a comunidade. Arthur, o Pedro Henrique, ele inclusive está ouvindo a gente. Ele está ouvindo em Taguatinga. Ele diz que está esperando aí acontecer o túnel, né, para melhorar aí o trânsito em Taguatinga. Ele diz assim, o Pedro está em Taguatinga Centro, diz assim: olá, Arthur, bom dia para você, bom dia para o Franklin, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Guará. Que bom, que notícia boa a qual está sendo trazida aí na Rádio Guará. Arthur, o aprendizado da robótica, ele contribui para o melhor desempenho do aluno em sala de aula, e ele também pode aprender uma profissão? Pode sim. Isso é importante. Como eu esclareci há pouco, o ensino da robótica ele contribui para o desenvolvimento cognitivo, né, do aluno, em especial para as matérias de exata. Então a gente está falando aqui que o aluno ele vai ter um melhor conhecimento das áreas de matemática, nas áreas de física, na concepção lógica, que é o que a gente chama de raciocínio lógico, e tudo isso leva a ele desenvolver uma habilidade intuitiva para as áreas, para as profissões relacionadas às engenharias. Então, engenharia, construção civil, engenharia da computação, e tudo isso, logicamente, facilita a inserção dele no mercado de trabalho. Então, observa que a gente não está aqui realmente querendo que o aluno faça um robô e vá embora para casa. A gente tenta induzir ele a se profissionalizar dessa maneira. Então, acredito, essa seria uma resposta boa para o nosso ouvinte. Exatamente, é o Pedro que está ouvindo a gente. Eu ia até fazer essa pergunta para você, mas aí já que chegou do ouvinte, porque ele imagina robótica, ele realmente imagina ali um robô. Então, é mexer mesmo com a mente do aluno, né? Exatamente, Pedro. O que a gente busca não é simplesmente chegar ao aluno, mostra ali os componentes, a gente tem componentes práticos, viu, Franklin? A gente tem um kit de robótica que foi fornecido pelos nossos parceiros da Brino. A Brino, quem quiser jogar aí no YouTube, no Instagram, a Brino é um nome de uma startup aqui de Brasília. São uns meninos muito engajados nessa parte de robótica. Então eles têm um canal lá no YouTube com milhares de seguidores lá, e eles são aqui de Brasília e ajudaram a gente a conceber esses cursos. Então, o aluno ele recebe um kit de robótica lá no caminhão, e esse kit de robótica tem alguns componentes. Ele pode montar a partir daquele componente um sistema rápido para fazer um rádio. Ele faz um rádio. Opa, eu vou entrar nessa então. Ele faz um tocador de músicas. Ele pode fazer um robozinho que abre portão e fecha. Opa! Então a gente pensa num robô, mas são várias ferramentas que o ensino da robótica permite o aluno ele entender. Ele fala, mas é assim que funciona? Assim, tudo é uma questão de lógica de programação, de robótica, então é muito interessante isso. Vamos trazer esse robô, vamos trazer então esse caminhão aqui para o Guará, e com apoio da Rádio Guará, vai ser sucesso total. Vocês podem ter certeza que essa nova tecnologia chegando aí, olha, 1 mês e quantos? Já... 1 mês cravado de aula. Já... 1º de março, hoje é 2 de abril, né? Teve o carnaval, importante, então foi ali mais ou menos dia 4 de março que o caminhão entrou na primeira escola para iniciar as aulas. Anteriormente a gente estava fazendo o que a gente chama de captação, que são oficinas rápidas, né? Para mostrar o que a gente ia fazer. Então, praticamente menos de 1 mês, né, por assim dizer. E já atendeu qual o número de público? A gente já está com mais de 4.700 inscritos. Você pode ter certeza que vocês vão dobrar com essa divulgação e com essa parceria aqui da Rádio Guará.
Eu quero atender daqui a pouquinho, gente, são agora 8h26. Para você que está ouvindo a gente, a programação aqui da Rádio Guará, e está se perguntando o que está acontecendo aí. Assim, você sabe o estilo do nosso programa, é um programa que traz música, é um programa que traz informações, e hoje nós estamos recebendo aqui, com tanta alegria, esse homem, professor Arthur Mesquita, ele que é coordenador do projeto Caminhões da Tecnologia. E olha, uma parceria com o governo do Distrito Federal, né? E, de fato, trazendo essa tecnologia para os nossos alunos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de um evento que está acontecendo lá em Braslândia. Na verdade, quem vai falar sobre esse assunto, e eu volto daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa com o professor Arthur, e ele vai falar novamente a importância desse projeto, só para você que está chegando agora, para que você possa entender. Eu vou chamar então a jornalista Clarice Golias, inclusive o Arthur já participou desse evento, ele vai ficar atenado aqui. Deixa eu chamar a Clarice aqui para conversar com a gente desse evento. Clarice, fala aí, o que está acontecendo em Braslândia, Clarice? Começa nesta sexta-feira, às 10 da manhã, a tradicional Feira da Goiaba, em Braslândia. Ao longo de 2 finais de semana, os visitantes vão poder participar de oficinas de gastronomia, adquirir diversos produtos à base da fruta e aproveitar shows de artistas locais. O evento acontece na sede da Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão, a Arcage, e a entrada é gratuita. A programação desta 7ª edição reúne concursos de receitas, oficinas, festival de yakisoba, passeio ciclístico e o tradicional Cole Pague. Dentre os principais produtos a serem comercializados estão doces, sucos, licores, tortas, geleias e até sorvete. Tudo direto das mãos dos produtores rurais da região. A goiaba é uma das frutas em que o DF é autossuficiente. De acordo com a Emater, foram produzidas mais de 9.000 toneladas da fruta em uma área plantada de 313,6 hectares somente no ano de 2021, com a participação de 123 produtores locais. O objetivo da Feira da Goiaba é divulgar a produção da fruta e estimular o seu consumo no DF. A iniciativa é da Arcage e da Associação Cresce DF, que conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF, a Emater, a Administração Regional de Braslândia e da Secretaria de Turismo do DF. A programação completa do evento está disponível pelo Instagram Festa da Goiaba de BSB. Muito bem, tá aí a jornalista Clarice Golias falando aqui na Rádio Guará, e a gente, claro, voltando aqui com vocês nessa conversa, na verdade, nesse bate-papo, né? Eu tô conversando aqui com o professor Arthur e quero, desde já, novamente fazer esse agradecimento ao meu amigo jornalista João Pimentel, cara sensacional, ele que entrou em contato conosco, e achei muito bom, porque assim que ele entrou em contato comigo, ele imediatamente já conversou com o Arthur e reservou um horário na sua agenda. A gente sabe que é muito corrido para ele, justamente nessa demanda a qual nessa responsabilidade, porque ele, como coordenador, penso eu, uma responsabilidade, porque o governo do Distrito Federal, quando eu falo governo do Distrito Federal, tô se estendendo aí para os secretários, para todos, porque é uma missão. Porque assim o governador não colocaria, junto com os seus secretários, não é? Que tem o apoio também das administrações, porque aonde o caminhão será instalado tem que ter o aval também da administração. O governador não colocaria, não é, um trabalho na mão desse homem tão jovem, do Arthur, e também dos seus colaboradores, sendo que não tivesse aí uma confiança. Arthur, são 8h31. Vamos retomar novamente daqui a pouco as perguntas. Queria que você voltasse lá no início para os ouvintes que estão chegando agora. Já se passou meia hora do nosso bate-papo, e geralmente 1 hora de entrevista, de bate-papo, eu nem coloco música.
é justamente para a gente aproveitar bem o nosso entrevistado. Eu tenho um costume nos meus entrevistados, o Arthur, já que ele sai de tão longe, dia de sábado, poderia estar nos seus afazeres, na sua família, eu jamais deixaria você aqui falar 15 minutos ou meia hora. Eu deixo sempre o espaço aberto para que o entrevistado ele possa falar bastante. É justamente, queria que você retomasse aqui falando a respeito desse projeto, quem pode participar. Daqui a pouco a gente pode falar também como é que o aluno faz para se inscrever, não é? E se ele pode também reivindicar, ele pode ligar na secretaria e pedir esse caminhão na sua cidade. Arthur, é com você. Então, vamos lá, Frank, do começo, né, para quem está chegando agora aí na nossa rádio. É o seguinte, o Caminhão da Tecnologia é um projeto que foi idealizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Governo do Distrito Federal. E qual que é o objetivo do caminhão? É levar o ensino de robótica e de novas programações para os alunos de escolas públicas do Distrito Federal. Então, é um projeto itinerante, ele vai de escola em escola, levando um caminhão que se abre e forma uma sala de aula completa com equipamentos de última geração. A gente tem uma impressora 3D lá, tem kit de robótica, cada aluno ele recebe ali para conduzir a aula um notebook em que ele consegue fazer as programações específicas, consegue ver como se faz a impressão de algum objeto em 3D. Então é um projeto que iniciou em janeiro desse ano, a gente teve um mês de planejamento, ocorre juntamente com as aulas dos alunos das escolas públicas. Então, em fevereiro, janeiro foi o mês de planejamento junto das férias escolares, em que a gente falou com os diretores, e em fevereiro a gente começou a mostrar para os jovens o que seria o Caminhão da Tecnologia. E mais de 4.700 jovens se interessaram por esse caminhão, por essas novas tecnologias, por aprender essas novas tecnologias. E isso foi em fevereiro que a gente passou fazendo oficinas por diversas regiões administrativas. A gente foi em Sobradinho, Planaltina, no Gama, em Santa Maria, em São Sebastião, Paranoá, Braslândia, enfim, fomos em muitas regiões administrativas. E agora, no último mês, que de fato começou as aulas, em março, a gente começou depois do carnaval, aí nas escolas, dentro da escola. Isso é muito importante para você que está assistindo, que está escutando. A gente entrou nas escolas, a gente estaciona o nosso caminhão ali dentro do estacionamento das escolas, e o aluno, ele simplesmente entra na escola dele, vai até o estacionamento e lá ele consegue presenciar essas aulas. Então facilita demais para o aluno que não precisa se deslocar para um lugar muito longe, onde ele não tem familiaridade, ele já conhece a escola dele, ele já conhece tudo que está ali na sua comunidade. Então, um caminhão, ele vai até a escola, ele se abre, forma-se uma sala de aula e o menino fica ali dentro. O jovem, que é o nosso público-alvo de 16 a 18 anos, e é importante você que está escutando a gente entender que a gente escolheu como público-alvo o jovem de 16 a 18 anos porque ele já está próximo do mercado de trabalho. E os cursos, ele fornece ferramentas para que o jovem possa, a partir desse conhecimento adquirido, facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho nós teremos o programa Interagindo com Cristo, com o pastor Valtemir, que você vai conhecer, Arthur, o pastor Reginaldo Zacincontra. Inclusive, o pastor Reginaldo, o pastor Valtemir, caso se quiser entrar no estúdio e queira participar e fazer perguntas, fica à vontade, vocês estão em toda a liberdade para estar com a gente aqui. Olha que bacana, a Ideran, o pastor Valtemir diz: bom dia, meu amigo e parceiro, graça e paz do Senhor. A Ideran é uma pessoa que está aí já divulgando, espalhando nos grupos na nossa programação, e ela diz assim, ela está no Guará: olá, bom dia, meu querido irmão e pastor Ellison Franklin, graça e paz. Poxa, estamos ligadinhos aqui no Guará 2. Muito eficaz esse assunto, olha que legal, esse assunto sobre a robótica. O nosso diretor Jean Pablo diz assim: excelente informação para os nossos ouvintes, parabéns.
A Lourdes Camargo também está aqui com a gente, disse 100, ela colocou 100, então ela está 100%, né? O Tony Brás, que também é um dos locutores aqui da rádio, bom dia, meu brother Alisson Franklin, show de bola esse caminhão da tecnologia. Olha, você, o Arthur, eu tinha 1% de audiência, agora dobrou a audiência. Que é importante, né? Tem a Valéria, inclusive ela mandou uma mensagem aqui, ela diz assim: Arthur, bom dia, parabéns, e parabéns também Franklin, parabéns à direção por intermediar também um assunto tão importante aqui da nossa capital federal. E a Fernanda diz assim: essa é uma grande oportunidade para alunos da rede pública do DF? Sinceramente, é uma excelente oportunidade, viu? Até para, assim, os alunos das escolas privadas, eles ficam com inveja, eles ficam mandando mensagem pra gente falando que, mas aí não vai chegar pra gente? Eu falei assim, ó, infelizmente não. Esse é um projeto que é destinado à comunidade mais carente, os alunos que não têm condição de pagar um curso de robótica que chega a custar R$1.000. É isso tudo? É isso tudo. Nossa. E mais. Nosso curso, ele fornece ali na prática os kits de robótica. Ele tem vários componentes que ele monta ali na prática, e isso é difícil. Então, peraí, além do aluno se inscrever e tudo de graça, ele ainda ganha o material? Ele ganha um material para ele ser utilizado durante a aula. No caminhão? No caminhão. Porque aquele momento ali, ele constrói aquilo ali, né? E aí a gente vai e faz um processo de reciclagem naquele material para um próximo aluno utilizar. Mas ele fica com o material durante essa semana para ele trabalhar. Arthur, você que está acompanhando, abraçou essa causa, já tem 1 mês. E você acompanhando ali o aluno. Você vê um aluno de baixa renda, estava até perdido, desacreditado dos seus sonhos, mas quando chega dentro desse caminhão e lá fora, quase ninguém dá muita importância para ele, não se preocupa com ele. Aí de repente você olha para aquele jovem, né? E quando ele entra naquele caminhão e quando você vê o desenvolvimento dele, qual a sensação? É muito gratificante, viu, Franklin? No início, nós fomos até a estrutural e uma imagem que me marcou demais foi de uma criança que está até nas nossas redes sociais. Eu pedi para nossa assessoria de marketing digital, que é a Isabela, vou mandar até um abraço para ela, divulgar bastante essa imagem, porque me marcou demais. Foi uma criança lá da estrutural olhando com um olhar assim impressionada na impressão de um objeto por uma impressora 3D. Você já viu, Franklin, uma impressora 3D funcionando? Ela constrói um objeto na frente dos seus olhos ali, é uma coisa impressionante. E aquilo encantou aquela menina de uma forma que eu falei, olha, a gente está no caminho certo. Levar esse tipo de tecnologia para quem nunca viu, para quem acha que isso é impossível acontecer na vida deles, é muito gratificante. E ajuda bastante, né? No desenvolvimento. Que pensa, é um ditado, acho que você conhece também. Mente, como é que é o ditado que o pessoal fala aí fora? Mente vazia é oficina pro diabo, não é? E o jovem com a mente vazia, ele vai sempre ser levado pro caminho do mal. E esse trabalho dessa formação, dessa nova tecnologia do caminhão da robótica, é justamente tirar o aluno, os jovens, colocar nele essa mente que ele pode conseguir, que ele consegue, que ele pode transformar o mundo da tecnologia de uma maneira do seu estudo, né, Arthur? Exatamente. Um ponto, viu, Franklin, que a gente pensou demais era fazer o seguinte: como é que a gente pode de cara incentivar o aluno, mostrar para ele que isso é importante para a vida dele? Quando a gente fez a seleção dos nossos tutores, que são as pessoas que auxiliam o professor na sala de aula do caminhão, a gente pensou, que tal a gente dar a oportunidade para os alunos das escolas públicas que já tiveram contato de alguma forma
com o estudo da robótica. E a gente chamou os próprios alunos das escolas que têm esse conhecimento para apoiar o professor. Então é impactante um menino que chega e fala e vê uma tutora que está trabalhando, que está incentivando, e ele fala, nossa, isso é muito legal, eu poderia estar lá no lugar dela ajudando o professor. Então isso já é uma forma da gente engajar o aluno a querer descobrir essas novas tecnologias, e o aluno ele fica assim encantado com a potencialidade das coisas. Ele fica falando assim, nossa, mas que interessante, que legal ver esse equipamento funcionar dessa forma, fui eu que fiz. Nossa, olha, o Arthur, eu sou muito emotivo por conta de um histórico que eu já passei, não é, na minha vida. Não tive nunca uma oportunidade dessa. E aí você chega, tira lágrimas dos meus olhos por conta dessa felicidade. Que a gente observa que você está conversando comigo aí, mas você sente feliz quando você ouve o aluno falar desse trabalho, tipo assim, gente, isso daqui foi eu que fiz. Então é uma coisa tremenda, né, Arthur? É muito legal a gente ver. Ele mesmo monta o equipamento, faz aquele trabalho todo e depois ele mesmo faz um elogio para ele. Ou seja, não é um engrandecimento, ele não está se exaltando. Ele está dizendo, gente, eu consegui. Exatamente. E é muito legal porque alguns têm mais familiaridade, outros têm menos familiaridade nesse processo, que é normal, é natural. E aí você vê uma coisa incrível acontecendo na sala de aula, que é os próprios alunos ajudarem os outros alunos com aquele brilho no ar e falar assim, não, é assim, é dessa forma. Então não há uma competitividade, há uma ajuda mútua entre os alunos. E isso é muito importante. Simplesmente por fazer isso, viu, Frank? Simplesmente fazer com que o aluno ele tenha uma melhora da sua autoestima e ajudar o próximo, ele já, para mim, já está 100% suficiente. Muito bem. Olha, estamos conversando aqui com o professor Arthur Mesquita. Gente, esse trabalho sensacional. Eu vou novamente chamar a jornalista Clarice Golias. Você já foi lá na Feira da Goiaba? Já foi na Feira do Goiânia, do Morango, lá em Braslândia, né, Arthur? Já fui lá, a feira Braslândia é muito interessante, né? Inclusive nós fomos a Braslândia, viu? Fomos a Braslândia. E lá sucesso? Sucesso demais, os alunos ficaram muito entusiasmados. Eu esqueci agora o nome da escola, que na verdade a gente já foi mais de 16 escolas, eu não consigo me lembrar de todos, mas nós fomos lá, os alunos ficaram encantados e não tive a oportunidade de ir na Feira da Goiaba ainda. Eu acho que o pessoal vai começar a ficar com ciúme, porque você está citando aí o nome das cidades que vocês já foram, você já falou Estrutural, já falou Braslândia agora, e aí, e as outras? Pessoal, daqui a pouco o pessoal vai começar a falar, e aí, e a minha cidade não vai ser contemplada? Calma que daqui a pouquinho o Arthur vai falar como fazer para que a sua cidade seja contemplada. Na verdade, ele já falou. Você, aluno, você pode ligar lá na secretaria, que ele vai falar daqui a pouco os telefones novamente, e reivindicar, falar assim, ei, peraí, eu ouvi lá na Rádio Guará o coordenador Arthur falando desse trabalho, desse projeto lindo, eu quero esse caminhão na minha cidade, vai ser uma disputa. Clarice Golias, chega pra cá, Clarice, novamente, para falar com a gente. Pode ficar à vontade, você tem toda a liberdade para conversar e daqui a pouco tem mais 4 perguntas. Nós vamos terminar o nosso programa faltando 5 para as 9. Então eu estou correndo aqui, mas está sendo um bate-papo bacana, está sendo... antes, daqui a pouquinho a Clarice vai chegar, é isso, produção? Deixa o Reginaldo, pastor Reginaldo Rodrigues, ele diz assim, olá, bom dia, pastor Ellison, Franklin e Arthur, essas 6 são minha pergunta. Essa bênção não chegará aos alunos do ensino privado? E aquelas que estão fora da escola? Também não pode? Franklin, e como é que é o nome do ouvinte? Pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo. Pastor, olha só. Para as escolas privadas a gente não consegue atender, porque são muitos alunos e o projeto, se ele fosse estendido para mais de um ano, aí a gente conseguiria até atender.
né? A gente sabe que às vezes tem algumas escolas privadas que têm alunos carentes ali, conseguem ganhar bolsa e etc. Mas em razão do curto espaço de tempo que é o projeto, a gente não consegue atender a todos. Agora, os alunos, os jovens de 16 a 18 anos que não estão nas escolas, a gente está conseguindo atender eles sim, porque esse é um projeto, embora que aconteça nas salas de aula, nas escolas, para os alunos dessas escolas públicas, a gente abre as inscrições para toda a comunidade dentro da faixa etária de 16 a 18 anos. Então, é um projeto que tem um apego social muito importante e, às vezes, o aluno ele não está inscrito na escola, seja por questões familiares ou que não conseguiu se inscrever, e aí ele fica motivado a voltar para a sala de aula. A gente tem alunos na Ceilândia que assistiram às aulas mesmo não estando matriculados na rede pública e muitos falaram assim, tô com saudade de voltar para a escola. E lembro-me bem, foi o João lá em Ceilândia que nós fomos. Mas o aluno que está falando assim, quando é que vai chegar na minha escola? Fala com o seu diretor, que é mais próximo de você. Você chega lá, ô diretor, ô vice-diretora, pro seu professor. Pode chegar pro seu professor e falar, e aí professor, cadê o caminhão da tecnologia? Se o seu professor não souber, ele vai lá na diretora e fala, aí, quando é que o caminhão da tecnologia vai vir aqui na minha escola? E aí os diretores, eles já estão, grande parte deles já estão cientes desse projeto. E aí ele vai ligar pra gente e vai conversar qual seria o melhor horário para a gente ir lá fazer a captação desses alunos. Captação é no sentido de inscrevê-los no programa. Os alunos eles podem se inscrever no site, viu, Frank? É www.caminhõesdatecnologia, sem o tio, né? caminhãodatecnologia.org. E aí ele tem um botãozinho lá, se inscreva. Ou também ele pode entrar lá no Instagram, Caminhões da Tecnologia, vai abrir lá e ele pode mandar, como os jovens gostam de falar, um direct pra gente lá, uma mensagem falando, e aí, como é que eu faço pro caminhão vir pra minha escola? A gente vai dar o passo a passo pra ele. A nossa equipe, formada pelo professor Alexandre, o Alexandre ele já é muito conhecido na comunidade do Distrito Federal, a comunidade de professores, a comunidade acadêmica, né? Então ele tem muito acesso a essas pessoas e ele que faz a nossa agenda. Então, assim, é muito fácil do aluno conseguir o caminhão na sua escola, basta entrar num desses canais de comunicação e solicitar que o caminhão vai até a escola desse aluno. Muito bem, olha, estamos quase chegando aos minutos finais, mas eu quero agradecer também aqui, nossa gente, a Valéria que está ouvindo a gente e ela diz assim, como funciona as aulas no caminhão? Foi falado aqui no início, mas ela está fazendo essa pergunta novamente, o Arthur. Funciona da seguinte maneira, é difícil visualizar, mas o nosso caminhão é um caminhão tradicional quando ele está rodando por aí. Mas quando ele chega na escola, ele abre a parte de trás, que a gente chama de baú. O baú ele se abre ao meio, imagina um sanduíche se abrindo, e ali ele forma uma sala de aula. Com os nossos caminhões ele tem um espaço para 18 alunos e a gente tem uma carreta gigante que atende às maiores escolas, né? E tem a capacidade de atender 40 alunos por turma. Então, se você entrar aí no nosso Instagram, você consegue visualizar como é o nosso caminhão. Ele se abre e vira uma sala de aula itinerante e lá tem os nossos equipamentos para ensinar o aluno. Como é que funciona? A gente tem 2 tutores, né, que são os nossos professores por caminhão. O aluno ele chega e assiste 2 horas de aula, ou é de 8 às 10, ou é de 10 a meio-dia, ou é de 2 às 4, ou 4 horas da tarde, né, ou de 16 às 18 horas. E ali ele fica, na prática, no primeiro dia, é uma aula pouco introdutória, ele aprende a mexer, esse aqui é o notebook que você vai mexer nesses programas. No outro dia, aí ele já começa a mão na massa. No kit de robótica tem um equipamento que a gente chama de Arduino, tem os componentes, tem os LEDs que ele vai ligando os LEDs ali dentro, ele vai fazendo as soldas, ele vai fazendo a conexão, e ele, na prática, viu pessoal, na prática, ele vai ali aprendendo a mexer e construir um robô a partir de uma plataforma chamada Arduino. Então o Arduino é o nosso cérebro robótico.
Muito bem, Arthur, nossa conversa já está quase chegando ao final, mas deixa eu agradecer aqui o seu xará, Arthur, que está ouvindo a gente, na Samambaia, através do aplicativo. Arthur, quais são os equipamentos no caminhão para o ensino da robótica? Tá, nós temos um notebook para cada 2 alunos, né? Enquanto um está fazendo a montagem do computador, o outro está observando o passo a passo no notebook, depois isso se inverte. Nós temos uma impressora 3D e os filamentos para fazer a construção desse objeto. Você está imaginando aí o que é uma impressora 3D? Uma impressora 3D é uma impressora que consegue imprimir objetos, exatamente, objetos. Ela consegue fazer uma garrafa como essa, ela consegue fazer um controle remoto, consegue fazer capinha de celular, consegue fazer muita coisa com essa impressora 3D, e nós temos uma dessa no caminhão. Nós temos o kit de robótica, que é composto por um cérebro, né, que a gente pode chamar assim, que é um microcomputador do tamanho da palma da sua mão, que a gente chama de Arduino. E além disso tem outros equipamentos mais específicos, né? A gente tem uma hélice de movimentação, a gente tem uma caixa de LED para fazer a montagem desses LEDs, a gente tem outros mecanismos mecânicos que é um pouco mais específico da área da robótica. Muito bem. Chegando, eu vou aqui, o Miranda, pra gente finalizar com 2 perguntas, vou fazer as 2. O Miranda diz assim: o que fazer para participar do projeto? O projeto Caminhão da Tecnologia deve rodar em outros lugares do Brasil? Ele já tá falando. Peraí. Olha, não rodou nem em todas as cidades satélites, só em algumas. Ele já está dizendo Brasil. Olha o alcance que o ouvinte já quer o caminhão. Não, a gente não tem perspectiva de rodar fora do Distrito Federal. Muito embora a gente tenha recebido diversos pedidos de outros estados, né? Como, por exemplo, Alagoas e Espírito Santo se interessaram para o projeto. Uhum. Ainda está em fase assim, muito incipiente, mas a gente não tem previsão. A gente tem previsão de rodar pelo menos... Nossa meta inicial, viu, Frank, era rodar pelo menos 10 regiões administrativas. Nós já rodamos quase 18. 18? 18, já é quase o dobro, né, de região administrativa. Eu moro na Vila Telebrasília, já não temos escola. O caminhão poderá ir até a Vila Telebrasília? Nesse sentido, não. A gente não tem previsão de ir em onde não tem escola pública, a gente não consegue ir. A gente tem que rodar as escolas de ensino médio primeiro, né? A gente está indo em algumas de ensino fundamental, mas preferencialmente as de ensino médio. A gente tem mais de 600 escolas no Distrito Federal. É muita coisa. Olha, que pena. 1 hora já se foi, praticamente 45, quase 50 minutos já se foi. Ô Arthur, eu queria agradecer você, foi uma conversa, um bate-papo bacana, deixamos bem à vontade para você conversar conosco. Nós estamos aí, faltando 5 minutos para as 9, às 9 tem um programa Interagindo com Cristo, e eu tenho que despedir para a gente recomeçar o programa, e assim, a gente faz tudo aqui. Deixa aí os contatos, como é que o pessoal faz para se inscrever e entrar em contato também aí das plataformas digitais, por favor, Arthur. Tá certo. Olha, para você que quer se informar mais, acessa aí no seu navegador Caminhão da Tecnologia sem o tio, .org. É .org, tá, pessoal? Não é .com, não é comercial. Então é caminhãodatecnologia.org. Lá tem todas as informações e tem um link para você se inscrever no caminhão. Se você quiser ver como está ocorrendo o caminhão, você acessa o nosso Instagram. Lá tem várias informações e várias fotos do caminhão da tecnologia. Então, para acessar, você vai digitar lá no seu Instagram, Caminhão da Tecnologia. Lá também tem um link para você se inscrever. E também você pode, através do Instagram, mandar mensagem para a gente. E aí, a partir desse contato, a gente te encaminha para nossas equipes para fazer uns informes específicos para você. Olha, João, eu não sei você, mas eu acredito que deixou um esclarecimento bacana para os ouvintes, principalmente o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente aí na live, no Facebook, o pessoal, eu sei que vai ficar gravado aí na live, depois o pessoal vai estar acompanhando.
E muito obrigado, viu? E vou falar para você, as portas estão abertas, você hoje é o primeiro contato, o João Pimentel, que é um cara sensacional. Por que eu tô falando do João, gente? Porque foi ele que intermediou esse contato com você. Eu sou um cara, Arthur, eu sou muito grato às pessoas, entendeu? E a gente tem que ser grato, porque olha a audiência das pessoas participando, os alunos, quando começarem a entrar em contato conosco, com vocês, eles vão ser muito gratos. João, meu abraço, e eles assim, inclusive tá agradecendo aqui, foi ótimo, obrigado, tá agradecendo aqui o programa e a entrevista, o bate-papo. Entrevista não, né? Um bate-papo. É isso aí. Muito obrigado a todos aí da Rádio Guará. Esse espaço foi muito importante para a gente divulgar esse trabalho. É quase um trabalho social que a gente espera que alcance além dos resultados prometidos aí. Pode colocar o carregador aí no celular para carregar a bateria, porque a partir de hoje vai bombar as mensagens. O pessoal pode colocar as meninas lá para trabalhar bastante, porque vão ter muitas inscrições e os ouvintes vão colocar na cabeça robótica. Quando falar de robótica, vai lembrar de quê? Do caminhão, né? Do caminhão. Lembra do caminhão da tecnologia? Vai ser um sucesso para você, para o seu mercado de trabalho. Quer deixar um abraço para alguém? Bom, deixar um abraço aí para toda a equipe do Caminhão da Tecnologia, o nosso diretor, coordenador geral, Marcelo, que não está em viagem profissional, não conseguiu estar presente. Eu faço aqui os agradecimentos ao nosso coordenador geral, Marcelo Estrela Fisch. Um abraço para toda a equipe do Caminhão da Tecnologia, a Isabela, o João, os nossos motoristas dos caminhões, que são pessoas muito importantes para o nosso projeto, e para todos os tutores, que eu não vou conseguir lembrar de cabeça, porque são mais de 12, né? Então é uma equipe muito grande. Mas é isso, agradeço demais a participação aí e avisar para toda a comunidade aí do Guará que em breve nós estaremos aqui com o caminhão. Essa semana a gente esteve no Centro de Ensino Médio 1 aqui do Guará, e brevemente nós retornaremos com o caminhão para ficar uma semana inteira. Opa, e conta com nós. Obrigado, Arthur. Até mais, gente. Até a próxima. Daqui a pouquinho às 9, o programa Interagindo com Cristo. Obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. Até mais. Valeu, Franklin.